Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Thalita, sou supervisora de vendas, atuo há quase 10 anos no mercado de planos de saúde, trabalho como supervisora na DP White Corretora, a maior plataforma do Alto Tietê, e estou aqui para dar a segunda aula para vocês de como se tornar um corretor. O nosso assunto de hoje é a diferença entre contratos do plano de saúde. Nós temos 3 tipos de contratos e você vai entender a diferença entre um e outro. É importante você saber essa informação para você poder ofertar o que melhor se adequa ao seu cliente e também para que você saiba passar a informação correta para o cliente, entender o que o contrato dele abrange e entender também em relação à cotação. Na hora que você for fazer a cotação, isso faz muita diferença, você saber se o plano é pessoa física, se ele é uma adesão ou se ele é um PMI, tá bom? São esses 3 tipos. Eu vou repetir para que vocês possam anotar. Plano pessoa física, plano adesão e plano PMI. O plano pessoa física, ele é aquele plano que você consegue fazer somente com a cópia do RG e CPF, comprovante de endereço, e a diferença, a particularidade dele é que ele tem o plano individual e o plano familiar, tá? Então você pode fazer sozinho com o seu RG e CPF ou você pode fazer com alguém da sua família, filhos, esposo ou irmãos. Vai depender da particularidade de cada operadora. Isso vocês vão aprender também mais à frente, tá bom? É importante destacar que o plano pessoa física, ele tem particularidades no cancelamento também. O cancelamento por inadimplência, por exemplo, anotem isso, que isso também é muito importante. O cancelamento por inadimplência, por exemplo, ele só pode acontecer depois de 60 dias do cliente inadimplente ou no 50 dias de inadimplência se ele for avisado antes, tá bom? Então fiquem atentos a essa informação, porque se o cliente deixou o boleto em aberto por 60 dias, que são 2 meses, ele vai ficar descoberto e o plano pode ser automaticamente cancelado. Ademais, o cancelamento também pode ser feito pelo cliente, entrando em contato com a operadora e efetuando o cancelamento também por lá. Mas isso é uma diferença entre os outros que eu vou explicar para vocês, que vocês vão entender a diferença entre um e o outro, tá bom? É importante frisar também que o plano pessoa física, ele só pode ser reajustado anualmente e por faixa etária, e o reajuste anual, ele acontece seguindo o parâmetro que a ANS definiu, tá? Então, quem que é a ANS? Vou explicar para que vocês possam entender melhor a informação. A ANS é a Agência Nacional Suplementar de Saúde e ela é quem dá as diretrizes do que o plano de saúde pode fazer ou não. E, além disso, ela também fiscaliza a operadora. Então, o que acontece? Vocês entrando agora no ramo, vocês vão começar a participar mais dos informativos, ou até mesmo antes de estar nesse ramo, você vê no jornal essas informações falando a ANS autorizou que os planos de saúde façam o reajuste até 7%. Então, o que acontece? Ela vai delimitar o reajuste anual. Então, todas as operadoras podem fazer o reajuste naquele ano conforme a porcentagem que a ANS passou. Então, se a ANS passou que é até 7%, todas as operadoras podem fazer o reajuste até 7%. Pode fazer de 5%? Pode, só não pode ser mais que 7%, tá bom? Esse é um grande diferencial também do plano pessoa física para as outras categorias, tá? Outra coisa que é importante vocês saberem também é sobre as categorias que atende o plano pessoa física. Eu vou desenhar para vocês mais ou menos como que funciona, para que vocês entendam. Hoje eu vou colocar assim, tá? Como categoria A e B, mas não significa que seja A porque é o melhor e B porque não presta, não é isso. A informação que eu quero passar para vocês é em relação à abrangência nacional e regional. Então, vamos supor, nós temos os planos da categoria A, que são planos nacionais, tá? Isso é importante vocês anotarem também. São planos nacionais, são planos que possuem reembolso, são planos com ampla rede credenciada e são planos que atendem hospitais de ponta, tá? Quando você vai fazer
A entrevista com o cliente, o primeiro contato para pegar as informações, você vai perguntar para ele os hospitais que ele tem preferência, né? Eu vou passar também isso em outro vídeo, informando para vocês um checklist do que vocês devem perguntar na primeira ligação. Mas você vai fazer as perguntas e nisso, se o cliente falar, eu quero atendimento, eu quero um plano que dê atendimento no Albert Einstein ou no Sírio-Libanês, ou os dois. Então, são hospitais de ponta, hospitais muito sofisticados, que dão um atendimento de última geração e que só vão ter atendimento nos planos de categoria A, que são planos nacionais e geralmente planos operadoras grandes e seguradoras, tá? Então, essa é a diferença. Os planos da categoria B geralmente são planos regionais, que atendem municípios, um ou mais municípios, né? Dois ou mais municípios, são planos mais regionais, são planos que atuam fortemente com rede própria. O que é rede própria? Aquele plano de saúde que ele tem o hospital dele. Então, ele dá preferência para atendimento também na rede própria dele, no hospital que é dele, tá? Porque aí ele não vai precisar repassar a verba para outro credenciado, tá? Então, esse é o grande diferencial entre a linha A e B. E, geralmente, no pessoa física, você só vai encontrar os planos de linha B, que são planos regionais, planos com abrangência mais aqui no estado de São Paulo, ou no interior, ou só em 2 ou mais municípios. E ele não costumam ser planos nacionais que tem reembolso, que dá uma ampla rede de atendimento e também que dê hospitais aí de grande porte, tá bom? Então, vamos falar agora sobre o plano por adesão. O plano por adesão, ele funciona da seguinte forma. É a junção de 3 pessoas, tá? Anotem isso que é muito importante também. É a junção da operadora com a administradora e um sindicato, ou entidade de classe, que o pessoal costuma chamar também. Então, para que você oferte esse plano, você precisa identificar qual entidade de classe que esse cliente se enquadra. Por exemplo, eu sou supervisora, mas eu também sou formada em Direito. Então, eu tenho um diploma como bacharel em Direito. Então, o que acontece? Com a minha formação, eu consigo fazer um plano, tanto da categoria A como da categoria B, que me atende, se eu quiser escolher, eu tenho um livre escolha, se eu quiser escolher um plano que atende regional ou nacional, eu vou ter uma abrangência maior de planos, tá? Então, o que acontece? Você precisa também identificar na conversa com o cliente, nesse primeiro bate-papo que você tem com o cliente para pegar as informações, é importante você perguntar também se ele possui alguma formação de nível superior. E tem também as entidades que aceitam pessoas com registro em carteira, pessoas que trabalham no comércio. Então, é importante você saber isso, porque se ele está te pedindo um plano nacional, você sabe que no individual, no familiar, no plano pessoa física, você não vai conseguir ter esse plano. Se ele está te pedindo um plano que tem reembolso, que dá um hospital Einstein, Sírio, no pessoa física você não vai conseguir. Então é importante você saber se ele tem formação ou se ele trabalha registrado, para que você consiga enquadrar ele no plano por adesão. Eu vou fazer um vídeo falando só do PME, porque já está dando 9 minutos e eu não consegui terminar de falar os 3, então vai ficar muito longo, tá? Uma coisa importante é vocês entenderem também que o plano por adesão, o reajuste dele é por índice de sinistralidade. Então, o que acontece? A massa toda daquele sindicato dos advogados, da OAB, teve uma utilização significativa e eles vão fazer uma média e tirar o índice de sinistralidade para dar o reajuste. Então, se eu tenho hoje um plano pela minha categoria como bacharel em Direito, eles vão pegar todas as pessoas dessa categoria, vai fazer um índice de reajuste e vai aplicar o reajuste em vocês. Em mim, que sou o cliente, no caso. Então, é diferente do pessoa física, que a ANS põe um patamar. Aqui, o meu reajuste vai ser por sinistralidade. Por isso que o adesão costuma ter... O valor do plano é um pouco menor do que o pessoa física em alguns casos. Porém, o reajuste ele é um pouquinho maior, tá bom? Por hoje é só.
eu vou passar a fazer o próximo vídeo falando do PME, outros assuntos. Já cedi meus 10 minutos aqui. Um beijo a todos e estou aqui à disposição. Precisar, ficar dúvidas, façam aqui nos comentários. Beijos!